Folha TV, apoio Plainge. Você sabe o que aconteceu de marcante em 1992? Vou dar uma dica, hein? Estamos falando de futebol. Há 20 anos, o Londrina comemorava o último grande título estadual. Para ajudar a relembrar, vamos ouvir quem fez parte dessa história. Bom, coube a minha missão de fazer a reportagem sobre os 20 anos do último título paranaense do Londrina. O último título importante do Londrina, né? Foi em 1992, aqui no Estádio do Café, na final considerada final caipira, contra o União Bandeirante. Bom, para relembrar aquele título, eu entrevistei alguns personagens daquela decisão. Por exemplo, o Márcio Alcântara, o zagueiro Márcio Alcântara, que fez um dos gols mais importantes daquele campeonato, se não o mais importante, que foi no segundo jogo da decisão, quando o União vencia por 2-1. Ele fez o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo, o que forçou uma terceira partida e acabou jogando um balde de água fria no time do União. Também relembrei com o diretor de futebol do Londrina, na época, o Aldivino Generoso, como foi aquela decisão. Ele que ficou no banco nos 3 jogos, já que o técnico Varley de Carvalho estava suspenso. No último jogo, inclusive, ele acabou forçando uma expulsão do técnico do União, Geraldo Roncato, né? Eles arrumaram uma confusão ali, de propósito, pelo lado dele, e o técnico acabou sendo expulso. Também falei com o Dorival Pagani, que foi o presidente. Uma matéria muito legal para relembrar os tempos áureos do Londrina, suas grandes conquistas, quando o Tubarão estava lá em cima. E, quem sabe, sirva de inspiração para esse novo Londrina que está sendo construído agora para jogar o Campeonato Paranaense. Aí você confere a invasão da torcida. O gramado do Estádio do Café cheio de torcedor para comemorar o título conseguido pelo clube. O Estádio do Café lotado, as pessoas felizes, né, pelo Londrina ter sido campeão de novo. E num ano muito difícil, a gente lembra que o time já estava numa situação que não dava para investir muito, mas montou uma equipe certinha. Tinha vários jogadores que eram formados nas equipes de base e tinha alguns jogadores experientes, como era o meu caso, eu, Tadeu, que tinha assim, uma certa experiência dentro do futebol. Então, o que me guarda muito de 92 é isso, fez um grupo jovem mesclado com os mais experientes. As lembranças são do ex-jogador do Sport Recife e do Palmeiras, mas foi no Londrina que Márcio Alcântara fez história. Foi dele o gol do empate com o União Bandeirante, que levou a decisão para uma terceira partida. Muitos falam que o jogo mesmo que levou o título foi esse segundo jogo, porque a gente estava perdendo 2-0, a torcida já estava deixando o estádio e a gente já conformado com a vitória do União. Mas assim, o futebol, que a gente sempre fala, né, só acaba quando o juiz apita. E o pessoal do União já estava comemorando. E felizmente para nós eu consegui estar ali naquela hora para fazer o gol. O ano era 1992. A decisão era o título de campeão paranaense. Foi a última final com 2 times do interior. O troféu ficou com o Tubarão e está guardado até hoje no VGD, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Está em meio a tantas outras boas lembranças e conquistas. Tempos de glória. Tamanha foi a comemoração da torcida e a felicidade que tomou conta de Londrina, que a cidade toda se uniu para presentear os jogadores campeões.
Naquela época não havia premiação em dinheiro. Vários torcedores iam, o goleiro não tomou gol, o outro empresas, né, doavam objetos para os jogadores. Eu lembro que eu viajei para a praia e não gastei nada, tinha um monte de coisa que os torcedores tinham fornecido. Muita coisa mudou de lá para cá. O torcedor do Tubarão já sofreu. Já comemorou vitórias. O Tubarão voltou! O Tubarão voltou! Mas título estadual e na primeira divisão não teve mais. Um dos heróis de 92 veio para cá ainda menino e não saiu mais. Márcio se aposentou no Londrina 4 anos depois. De jogador, passou a torcedor. E como torcedor, ainda espera a volta dos tempos de glória. O que eu espero realmente, e eu torço para que o Londrina seja uma equipe reveladora de jogadores, que crie jogadores aqui, porque o futuro no futebol é a molecada, então você tem que investir na molecada. As lembranças daquele 19 de dezembro ainda estão bem vivas na memória de Zé Roberto. Consegui jogar essa última partida que para nós foi inesquecível e 20 anos que a gente guarda no coração e com muita alegria. Zé Roberto estava lá. Durante o campeonato chegou a ser emprestado para o Naviraense, mas voltou a tempo para ser campeão. Tempos de glória. E para provar ele guarda fotos, quadro e recortes de jornal. Uma época em que o Londrina era referência no futebol nacional. Assim como outros jogadores, chegou a ser convocado pela seleção brasileira. A camisa do uniforme segue guardada até hoje. Londrina sempre foi um grande revelador de jogadores. Não só eu, como o Alexandre e o Souza, naquela época, eram jogadores formados em Londrina que teve passagens pela seleção, como o Márcio Alcântara, o Edson Vieira, enfim. A gente teve essa recompensa por causa do trabalho a médio e longo prazo naquela época e pela diretoria que acreditou nos jovens, né, naqueles talentos que estavam surgindo. Zé Roberto deixou os gramados como jogador em 2002, virou treinador. Chegou a comandar o Sub-17 em 2007, quando Alain, hoje no Fluminense, foi revelado. Se preparando para a carreira, Zé Roberto vai para o 3º ano do curso de Educação Física. Campeão como jogador, ele confessa que gostaria de ser campeão também como treinador do Londrina. Gostaria muito, e não só como profissional, mas como uma base, né, no juvenil, nos juniores, enfim. Eu acho que o importante, né, quem está à frente do Londrina é sempre levar isso, e base é formação, porque sem formação você não tem resultados, né? Quem está à frente automaticamente tem que pensar sempre nisso daí. A formação, a médio e longo prazo, ela sempre vai trazer resultados, e resultados que vão dar frutos, e frutos muito gratificantes, com certeza.